A menina sentiu-se incrível naquela manhã quente e ensolarada, com os pássaros cantando entre as folhas, brilhando sob a luz do sol. As outras criadas estavam celebrando o término da lavanderia, finalmente, e reclamando de suas costas doloridas. Uma delas se gabou de ter ficado um pouco mais forte nos últimos dias, acrescentando que o trabalho delas era mais difícil que o de um ferreiro. Então, sentindo-se completamente exaustas, decidiram fazer uma pausa curta, pois se voltassem ao trabalho imediatamente, ficariam sobrecarregadas novamente. Foi quando notaram a princesa Grace passando por elas, aquela que todos no império consideravam tão bela. As criadas se perguntavam o quão feliz o rei deveria estar por ter uma filha, já que ela podia usar qualquer roupa que quisesse. Mas Ciana não achava Grace bonita, observando que seus vestidos eram claramente do tamanho errado, como se fossem 40 quilos grandes demais. A menina explicou que era como vestir um leitãozinho, e suspeitava que ela estava sofrendo muito usando aquele espartilho. Parecia que alguém havia enrolado a princesa em um cabo de aço à força, e ela ainda tinha que andar por aí e sorrir. As criadas ficaram surpresas que ela pudesse perceber tudo isso, mas Ciana não admitiu que, apenas alguns meses antes, ela mesma era uma princesa. Quando nasceu, sua mãe era a rainha, seu pai era o rei, e ela era a pequena princesa. Como qualquer outra princesa, ela achava que tinha tirado a sorte grande na vida. Mas sua mãe morreu quando ela tinha apenas 10 anos. Seu pai decidiu se casar novamente para fortalecer o reino, e Ciana sentia muita saudade da mãe e se sentia extremamente sozinha. Sua madrasta anunciou que, em nome da falecida rainha, faria tudo o que pudesse para transformar a menina em uma princesa adequada. E enquanto Ciana recebia sua educação, ela era muito intimidada. Sua madrasta achava que ela era muito burra para sua idade. Então, a rainha declarou que, a partir de então, para cada erro que a princesa cometesse, ela seria punida com um chicote. Ciana se esforçava ao máximo, mas por causa do espartilho e do vestido extremamente pesado, ela não conseguia fazer a reverência adequadamente para cumprimentar sua madrasta. Ela sentia que estava prestes a morrer, mas não desistia. Mas, mais uma vez, ela errou a reverência, e a rainha viu isso como desobediência. A rainha disse que a princesa era uma dor de cabeça e declarou que ela não tinha o direito de se chamar princesa e que o rei não poderia levá-la aos banquetes. Ela também explicou que tudo isso era pelo bem do reino, então a menina não deveria ficar brava ou zangada com ela. Ela levantou o chicote para bater na menina, mas parou subitamente quando o rei entrou. A princesa implorou silenciosamente por ajuda, mas ele apenas disse que a rainha não estava errada em disciplinar uma criança que estava sendo negligente. Ciana se sentiu perdida e traída naquele momento. Ela não podia acreditar que era culpada por tudo isso. Tudo o que ela queria era ser feliz, mas estava cansada de ser princesa e só queria sair dali. Ela sonhava em escapar, lembrando-se de sua mãe, mas sabia que tinha que suportar tudo até completar 18 anos. Nessa época, o castelo deles havia sido tomado por outro reino, o conquistador de todo o continente. Logo, o infame príncipe de sangue, Rashid Leizuan, apareceu. O primeiro príncipe do Império Lebizuan anunciou que eles não haviam respondido à sua carta exigindo rendição, então ele veio pessoalmente. Então, perguntou se eles se renderiam a ele. Ciana pensou que essa era sua chance. Se eles se rendessem, não morreriam. Mas o rei declarou que não serviria a um invasor qualquer, exigindo que o matassem agora. Naquele instante, o príncipe Rashid cortou sua cabeça com um golpe limpo, declarando que eles foram os primeiros a recusar se curvar. E, acredite, ele planejava poupá-los, não matar ninguém. Mas tudo isso era tão entediante que nem o abalou. Então, a princesa ouviu se aproximando dela. Mas ela não queria morrer. Ainda era apenas uma criança. Ela não podia acreditar que tudo terminaria assim, e caiu aos pés dele, implorando por ajuda, dizendo que faria qualquer coisa. Rashid achou que ela estava se oferecendo como esposa. Mas Ciana insistiu que não estava nem um pouco pronta para isso e que não tinha nada de feminino. Ela até disse que não podia se comparar às maiores belezas do reino. E embora parecesse destemida, ela realmente só queria sobreviver. Em seguida, a menina explicou que era muito saudável, sabia bordar e preparar um chá delicioso e perfumado. Depois de dizer tudo isso, a princesa declarou que poderia ser a criada perfeita para o príncipe. Depois, nem ela mesma podia acreditar que tinha dito tamanha bobagem. E então olhou para o príncipe e notou o quão bonito ele era. Todos diziam que ele era o maior guerreiro do continente. Mas Ciana decidiu que ele estava apenas usando seu charme. Rashid notou, então,
que o rosto dela era redondo e suave, como um pão feito da farinha de trigo mais pura. Finalmente, ele concordou em deixar a princesa trabalhar como criada no palácio imperial e ordenou que a desamarrassem. A menina ficou exultante por ter sobrevivido a esse inferno. Então, agradeceu ao príncipe e se apresentou pelo nome. Também assegurou que nunca esqueceria sua bondade, enquanto ele pensava em como havia escolhido uma gracinha. Assim, Ciana se tornou uma criada no palácio imperial, embora pudesse ficar desanimada, imaginando como tinha tido tanto azar. Mas agora, graças a ela, pão fresco era assado, as roupas estavam ficando limpas, e o jardim estava se tornando ainda mais bonito. Antes, ela tinha que usar um espartilho que apertava seu corpo o dia todo e sorrir como uma boneca. Agora, sua vida era completamente diferente. E Ciana até achava mais divertido e muito mais confortável ser uma criada, o que ela achava ótimo. Agora, a menina queria ser criada pelo resto da vida. E pelo bem da limpeza, ela frequentemente fazia coisas mesmo sem ser solicitada. As outras criadas achavam que ela estava tentando bajular as criadas mais experientes e explicaram que ela precisava perguntar o que fazer primeiro. Principalmente, era uma criada chamada Jean que ficava irritada, dizendo a Ciana que ela não passava de uma escrava de um país conquistado. Ela também deixou claro que a menina nunca faria parte do grupo principal de criadas e sempre a tratava com desprezo. Foi quando outra criada, Chuchu, entrou e gritou com Jean por implicar com as trabalhadoras mais lentas em vez de ajudar. Ela também ameaçou a gritona, dizendo que, se continuasse assim, a denunciaria às criadas-chefes. Jean recuou então, mas disse a Chuchu que ela podia continuar brincando com aquelas crianças que não sabiam de nada. Depois, jogou um balde de água e disse a Ciana que ela podia continuar fazendo o que mais amava, limpar. Depois disso, todas se dispersaram, e Jean, que ficou, aconselhou a novata a reagir. Ela explicou que só mexiam com ela porque ela aceitava tudo em silêncio. Mas Ciana não fazia ideia de que os outros estavam incomodando ela. Veja, para a ex-princesa que foi intimidada a vida toda pela nova rainha, esse tipo de reclamação parecia até doce. Agora a menina entendia que estavam lhe mostrando desrespeito. E Chuchu compartilhou que, considerando a família dela, reagir não seria fácil. Ela sabia que a menina era de uma família respeitada no reino. Então, o que quer que fizesse, ela basicamente tinha garantia de se tornar uma criada. As outras duas aprendizes também estavam tentando ganhar algo com Jean, e é por isso que sempre a seguiam. Então, ela apenas relaxava, esperando que a escolhessem com base em sua família. Mas Chuchu era tão aprendiz quanto Ciana. Ela tinha uma constituição forte e sólida, o que a tornava uma das aprendizes mais promissoras. Além disso, ela não tinha conexões familiares para se apoiar, então não havia garantia de que se tornaria oficialmente uma criada. Jean entendia que Ciana também não tinha para onde ir, e mesmo assim, de alguma forma, ela se tornou uma aprendiz de criada. Isso significava que alguém a ajudou, e a princesa imaginava que fosse o imperador deste país. Ou talvez fosse porque, esquecendo a honra de princesa, a menina havia se curvado até o chão e implorado por misericórdia. Ciana pensou que, naquele momento, ela deve ter parecido patética ou ridícula para Rashid, que ele não teve nenhuma simpatia por ela, e que foi apenas um capricho. Mas ela não podia admitir tudo isso para Shene, então apenas afirmou que ninguém a havia ajudado. Nesse momento, Sou, o guarda pessoal do imperador, entrou e o viu brincando com seus bichinhos. O próprio imperador era deslumbrante, com um rosto angelical que cativava todos que o viam. Ele até hipnotizava inimigos no campo de batalha. Sou, tendo crescido com ele, sabia disso muito bem. Ele perguntou ao guarda como aquela menina estava se saindo, e Sou relatou que ela estava indo bem. Ele acrescentou que Ciana não estava acostumada ao trabalho físico, então estava um pouco perdida, mas era inteligente e aprendia rápido. Ainda assim, levaria tempo para que ela se tornasse uma criada oficial. Sou se perguntava por que Rashid estava tão preocupado com ela. Ele mesmo não sabia. Imaginava que apenas sentia pena dela, já que destruiu seu país e matou sua família. O guarda ficou surpreso. Ele havia destruído tantas vidas, então por que estava pensando nisso agora? Então, Sou pediu ao imperador para ser honesto e admitir que ele sempre gostou de garotas assim. Pequenas, com olhos grandes e aparentemente inofensivas. E era verdade. Rashid, o chamado imperador sanguinário. Esse homem cruel e bonito simplesmente adorava animais. Sou ainda ficava impressionado toda vez que via isso. E o imperador admitiu que Ciana tinha algo semelhante a eles.
Ele até disse que esperava que ela se tornasse uma criada oficial e que encontrassem uma boa posição para ela. Mas Sou argumentou: você não pode simplesmente promover uma aprendiz de criada cujas habilidades ainda não foram comprovadas para o status de criada oficial. Rashid concordou e decidiu que eles deveriam testar as habilidades dela pessoalmente para ver se ela tinha algum potencial. As criadas foram almoçar, o que, novamente, não tinha carne, mas Ciana disse que elas não deveriam se preocupar com a etiqueta adequada para comer. Ela afirmou que agora podiam comer o quanto quisessem, mas as outras achavam que ela pensava assim por ser de outro país. Ciana também achava que não era necessário manter uma conversa, então aquele lugar e posição pareciam um paraíso para ela. Jean até brincou, perguntando como ela conseguia comer aquele lixo, e a menina percebeu que estava sendo zombada novamente. Ciana pensou que deveria chorar depois de palavras assim, mas apenas manteve uma expressão séria. Jean não entendia o que havia com essa menina e por que ela achava tudo normal, dizendo que isso não a tornaria legal. Chuchu achava que a menina, por ser de outro país, deveria se preocupar mais e então gritou com a resmungona por sempre implicar com a quieta. Mas Jean destacou que já a havia defendido antes. Depois, lembrou que ela estava no comando e para prestar atenção no clima. Então, começaram uma discussão que lembrou Sion de um urso pardo lutando contra uma hiena. Naquele momento, a senhorita Lip, a instrutora de etiqueta, entrou e imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Ao ver duas ao medida, elas imediatamente se calaram, e Lip ordenou que não causassem problemas na frente dela, não importava o quanto quisessem brigar. Então, ela anunciou que um documento oficial havia chegado de cima e que uma cerimônia de chá seria realizada em poucos dias. Todas as aprendizes, junto com Lip, serviriam os convidados que viessem, e era importante seguir uma etiqueta rigorosa e não cometer erros. Uma criada da equipe principal também trabalharia com elas, mas as meninas começaram a se perguntar quem estaria na cerimônia de chá. Elas imaginaram que seria a esposa de algum aristocrata importante ou talvez uma bela princesa de um país vizinho. Mas Lip explicou que eram mulheres que cultivam frutas para entrega ao palácio que viriam. As frutas que elas cultivam para o palácio há anos são realmente incríveis. E essa cerimônia de chá é para demonstrar nossa gratidão. Além disso, haverá treinamento pela manhã antes da festa do chá. Então, todas precisam se reunir no jardim logo após acordarem. Ciana estava animada por ter sido escolhida para essa tarefa. Jean, no entanto, estava irritada por ter que servir algumas senhoras idosas e achava que esse trabalho era perfeito para a novata. Então, ela provocou, dizendo que Ciana nem estaria na recepção se não fosse para servir essas senhoras. A ex-princesa, e era por isso que confiaram nas criadas para servi-las. Não exigia cuidados especiais. Caso contrário, teriam enviado as criadas oficiais para a recepção. Mas ainda parecia estranho. Na manhã seguinte, Lip começou a ensinar às aprendizes a etiqueta do chá. E, antes de tudo, elas não podem esquecer que estão no Palácio Imperial. As meninas precisam aprender isso, certo? Para não envergonhar a família imperial. Chuchu estava feliz porque, embora o trabalho oficial ainda não tivesse começado, ela já podia se experimentar como criada. Ela disse que daria o seu melhor, mas temia que sua determinação e nível de habilidade não estivessem à altura. Então, ela começou a servir o chá, e Lip a corrigiu, lembrando-a de não respingar gotas por aí. As outras aprendizes zombaram dela, chamando-a de idiota musculosa, dizendo que chá não era a cerveja que o pai dela bebia. Chuchu ficou brava com as outras aprendizes por dizerem isso e também estava chateada por ter sido repreendida pela professora. Em seguida, foi a vez de Jean servir o chá, e ela fez tudo perfeitamente e com cuidado, recebendo elogios da professora. A menina ficou encantada com isso, já que havia sido ensinada por uma famosa instrutora de etiqueta da capital. Lip achava que Jean não era o tipo de pessoa que deveria ser uma aprendiz de criada. Além disso, corriam rumores de que ela se tornaria a criada-chefe e serviria a imperatriz. A própria Ciana viu que se saiu bem, mas achou que era apenas para uma iniciante e ainda no nível de uma aprendiz de criada. Na época em que as criadas cuidadosamente selecionadas cometiam o menor erro, a rainha as punia imediatamente. Essas criadas, tentando acalmar o mau humor da imperatriz, serviam e preparavam o chá com mais finesse do que qualquer dama nobre. Comparado ao que Ciana tinha visto antes, todos ali pareciam desajeitados e constrangidos. Agora era a vez dela praticar servir o chá. E, por enquanto, isso era suficiente. Ela não era mais uma princesa.
Não querendo se destacar por causa de seu passado, ela serviu o chá lentamente e deliberadamente, mas com um toque de desajeito. Ciana realmente queria ficar no palácio, e sabia que precisava ser discreta para isso. Após o treinamento da tarde, as aprendizes tinham que ir para seus lugares designados e fazer o trabalho que não conseguiram realizar pela manhã. Isso significava limpar o palácio, atiçar fogueiras e lavar louça. Mas todas conseguiram. Então, trouxeram um lanche feito de pão sobrado, considerado uma delícia para as aprendizes famintas. Ciana estava grata, pensando que valia a pena trabalhar na cozinha por isso, e ficou feliz por terem sido designadas para lá. De repente, ela notou que Chuchu estava agindo de forma estranha hoje e mal falava, então ofereceu comida a ela. Perguntou à ex-princesa se era difícil aprender com as criadas. Ciana disse que elas não eram realmente duras e admitiu que estava até um pouco ciumenta. A princesa lembrou que Chuchu levou mais críticas durante a aula de chá hoje, provavelmente por isso estava tão chateada. Antes, essa aluna sempre era elogiada, mas hoje foi a primeira vez que isso aconteceu, e ela levou muito a sério. Acontece que esse também foi o primeiro teste real de Chuchu, e ela admitiu que Jean estava certa, e que nunca havia realmente tomado chá. Além disso, ela não tem nenhuma experiência que pudesse ajudá-la, e todos notaram que ela era pior nisso. Agora, Chuchu estava com medo de que os convidados ficassem bravos com ela, e Ciana decidiu que precisava ajudar a menina. Então, ofereceu-se para praticar juntas todos os dias durante o intervalo, só as duas. Chuchu ficou emocionada, esperando que ela lhe ensinasse tudo e achando-a incrivelmente gentil. Depois disso, começaram a praticar todas as noites. E Ciana explicou que primeiro você precisa ferver a quantidade certa de água. Em seguida, deve jogar uma colher de folhas de chá na chaleira aquecida e depois despejar imediatamente água fervente sobre elas. Depois disso, coar com um coador de chá. E devo mencionar que, para se tornar profissional nisso, é preciso muita prática. Com o tempo, Chuchu estava melhorando. Ainda não estava perfeita, mas não errava mais a ordem nem derramava chá. Ciana agora estava aliviada, pois Chuchu certamente não seria acusada de maltratar os convidados, e nem uma gota seria desperdiçada. Chuchu agradeceu à amiga pelas aulas, pensando que Ciana a havia ensinado muito melhor do que as outras criadas jamais poderiam. Mas a ex-princesa explicou modestamente que a própria Chuchu estava se esforçando muito. Foi por isso que ela estava melhorando, porque era uma aluna diligente. Além disso, durante as sessões de treinamento, elas se tornaram bem próximas. Chuchu contou muito sobre si mesma para a parceira. Ela confessou que vinha de uma cidade mineira no leste, e que seu pai era mineiro e trabalhava todos os dias. Ele precisava sustentar 13 filhos, o que surpreendeu Ciana. Chuchu acrescentou que era uma família muito unida, mas que era difícil para eles sobreviverem, e foi por isso que ela se candidatou ao emprego de criada para ajudar o pai. Ela admitiu que as criadas oficiais eram muito melhor pagas, e ela queria que seus irmãos mais novos comessem carne todos os dias. Então, Chuchu começou a perguntar como Ciana acabou ali, imaginando que sua história provavelmente era complicada, já que ela vinha de outro país. Foi quando a menina confessou que costumava ser princesa de um pequeno reino e que o príncipe herdeiro a designou para ali. Ele explicou que sentia pena dela, já que ela havia perdido seu país e seus pais. Chuchu não podia acreditar que Ciana estava falando de Rashid, o príncipe sanguinário que nunca perdeu uma luta. Ainda mais inacreditável era que uma ex-princesa realmente o conheceu. Ciana de repente se lembrou de ouvir histórias das criadas enquanto passava por elas e percebeu que ele era uma figura importante. As meninas sussurravam que Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro, era ainda mais deslumbrante que uma estátua. Elas se encantavam com o jeito que seu cabelo prateado brilhava ao sol, e seus olhos violeta eram tão brilhantes quanto a Via Láctea. Então, Chuchu confessou à princesa que sonhava em apenas ver o príncipe, e Ciana confirmou que ele realmente era lindo. Depois, ela quis saber se ele realmente era um canalha de coração frio, apesar de ser tão bonito. Ciana confirmou isso também, dizendo que ele havia eliminado toda a sua família. Foi quando Chuchu se desculpou por ter falado sem pensar. A princesa ainda não conseguia falar sobre seus verdadeiros sentimentos e insistiu que estava bem, já que aquelas pessoas tornaram sua vida um inferno. Mas Chuchu disse, de jeito nenhum. Isso é errado. Ela não podia acreditar que Ciana estava bem com isso, considerando que o príncipe assassinou toda a sua família. Mas Ciana apenas repetiu, explicando que já havia passado muito tempo, então não havia motivo para ficar tão abalada com isso. Chuchu ainda sabia que ela só dizia isso para não a fazer se sentir culpada.
Ela também destacou que a ex-princesa era super gentil, então a abraçou e repetiu isso mais algumas vezes. A partir daquele dia, a atitude de Ciana em relação à amiga mudou completamente, e Chuchu também começou a tratá-la de forma diferente. Uma noite, enquanto limpavam, Jean se aproximou sorrateiramente da princesa, tentando assustá-la. Mas Chuchu ficou na frente dela como uma mãe-urso, avisando para não ousar dizer nada fora da linha para Ciana. Se Jean desobedecesse, a protetora ameaçou esticar seu rosto como queijo e enrolá-lo em um poste. Ela ficou assustada, mas imediatamente começou a dar desculpas, dizendo que só queria saber que horas eram e foi embora. Além disso, Chuchu sempre trazia comida para Ciana sem motivo e a incentivava a comer, dizendo que ela ainda precisava crescer. Ela trazia principalmente doces para a princesa, explicando que eram muito mais doces e saborosos do que pão duro. Ao mesmo tempo, Chuchu odiava o príncipe por deixar a menina sem família e achava que ele era um completo canalha. A criada desejava todo tipo de coisas ruins para ele. Na maior parte, parecia infantil, mas ela dizia isso com todo o coração. Ciana até sentiu um pouco de pena do príncipe herdeiro, que ela odiava. Mas também era bom ter alguém do seu lado. De qualquer forma, como ele está em uma posição tão alta, provavelmente houve pessoas falando mal dele várias vezes todos os dias. Naquele momento, Rashid recebeu uma carta da baronesa Pleton, e Sou perguntou o que havia de errado, notando o príncipe se coçando, mas ele apenas explicou que sua orelha estava coçando e até lembrou da superstição de que alguém estava falando mal dele naquele exato momento. Sou refutou isso, dizendo, se isso fosse verdade, o príncipe estaria rolando no chão há anos, coçando as orelhas até ficarem em carne viva. Então, ele notou um esquilo mastigando uma maçã e comentou que devia estar bem gostosa. Rashid concordou, dizendo que as maçãs dos Apleton eram as melhores, e o guarda apontou que aqueles fazendeiros nunca receberam um convite para o palácio para serem agradecidos. Então, ele sugeriu que o imperador organizasse uma recepção, além de poder usar isso como desculpa para verificar como Ciana estava. O príncipe gostou da ideia e decidiu recompensar o guarda, permitindo que ele brincasse com seus adoráveis bichinhos por meio-dia. Sou ainda recusou, e Rashid declarou que ele simplesmente não entendia o quão fofos eram seus queridinhos. Então, ele leu a carta e compartilhou com o guarda que a baronesa também ficaria feliz em participar da festa do chá. As criadas passaram por todos os tipos de treinamento, porque o status da família imperial não podia ser diminuído por um erro de uma criada. Ao mesmo tempo, elas tinham que arrumar o gramado irregular e organizar as mesas com base no número de convidados. Além de tudo, Ciana adicionou hortênsias que havia cortado naquela manhã para que não parecesse muito monótono. Depois disso, ela decidiu aproveitar a vista por um momento, e Chuchu a atualizou sobre as fofocas. Ela confessou que não eram apenas fazendeiros que viriam para a festa do chá, mas também a baronesa Pleton, dona do pomar. Agora, Ciana entendia por que todos estavam tão animados. Além dos convidados, eles queriam impressionar a baronesa. As meninas também notaram que Jean estava especialmente deslumbrante hoje, até trocou suas joias e maquiagem. Chuchu achou que parecia meio vulgar, e Ciana duvidava que isso impressionaria a baronesa. Sua amiga imaginou que era porque esse era o primeiro convidado de Jean, e então admitiu que também se arrumou um pouco. Ela também estava preocupada com tudo correndo bem, mas Ciana disse para ela não se preocupar, já que a ensinou a ser criada por um motivo. Não faltava muito tempo até as portas se abrirem e os convidados chegarem, e as criadas se prepararam para recebê-los. Os convidados ficaram surpresos por estarem no Palácio Imperial. Uma delas até usava seu melhor vestido. Após as saudações, a aprendiz de criada conduziu os convidados à mesa, mas Jean permaneceu parada. As outras meninas não conseguiam entender por que ela estava sendo tão exagerada, mas suspeitavam que ela estava tentando ganhar pontos com a baronesa. Mesmo enquanto servia, o ambiente exalava alta sociedade, e os convidados já estavam fofocando sobre as criadas. Ainda assim, o banquete não podia começar até que todos chegassem, e a própria baronesa apareceu por último. As aprendizes ficaram animadas quando a viram, especialmente Jean, porque a baronesa era realmente deslumbrante. Uma criada imediatamente correu até ela, dando-lhe um tratamento VIP e agradecendo por agraciá-los com sua presença. O rosto de Jean ficou completamente descontrolado por um segundo devido ao nervosismo, e ela sabia que qualquer um que visse isso fugiria. No entanto, ela conseguiu se recompor e pediu a madame que a seguisse, conduzindo-a ao seu lugar reservado. Ela sentiu um doce e caro perfume de rosas vindo de Apleton, embora achasse que eram apenas nobres do interior. A ex-princesa também notou que essa mulher era realmente impressionante.
Ela sempre se perguntou como seria a baronesa, e agora estava até um pouco com ciúmes de Jean. Os outros convidados notaram outra chegada, mas Siana ainda não conseguia identificar quem era. Mas logo viu uma velha curvada se aproximando, tão feia que ninguém queria atendê-la. O banquete ainda não havia começado, esperando pelo último convidado, então Siana foi até lá e cumprimentou a velha. A menina entendeu que nenhum convidado poderia ser ignorado e ofereceu-se para acompanhá-la até uma mesa. Cada mesa acomodava 3 ou 4 convidados, e eles eram atendidos por uma única criada. Após todos os convidados estarem sentados, foi anunciado que o banquete imperial poderia começar. Os convidados conversavam sobre estar no Palácio Imperial, embora parecesse uma festa de chá normal. Eles até admitiram, pensando que passariam a vida colhendo maçãs e nunca experimentariam esse tipo de luxo. Siana ouviu a conversa deles e percebeu que falavam sobre coisas do dia a dia. Não havia conversa sobre assuntos de estado, o que tornava o ambiente bem descontraído. Mas a ex-princesa estava totalmente focada no serviço e logo apresentou aos convidados a sobremesa do dia. Ao abrir a tampa, ela explicou que era chocolate feito de cacau-cana e sugeriu que apenas o comessem e saboreassem o sabor. As senhoras ficaram surpresas por estarem sendo servidas com chocolate, geralmente reservado para a realeza. Aparentemente, é tão doce que até o próprio príncipe pararia de reclamar ao prová-lo. Então, as mulheres começaram a conversar sobre a sobremesa, cada uma colocando um pedaço na boca. Imediatamente, uma onda agradável de doçura as envolveu, e elas perceberam que era incrivelmente delicioso. O chocolate simplesmente derretia na boca, e elas começaram a se preocupar que a doçura estivesse desaparecendo tão rápido. Siana sabia que, para quem experimentava pela primeira vez, esse tipo de reação era totalmente normal. A ex-princesa também notou que a velha terminou sua sobremesa rapidamente e agora estava apenas limpando os restos ao redor da boca. Então, uma criada se aproximou e ofereceu um guardanapo, entendendo que ela estava desconfortável porque também havia sujado as mãos. A menina ofereceu algo mais, mas ela apenas virou o rosto, recusando. Então, os outros convidados lembraram que também tinham lenços e começaram a oferecê-los. Eles também imaginavam que as criadas, acostumadas a servir damas nobres, deviam se sentir constrangidas atendendo pessoas como eles. Mas Siana explicou que estava tudo bem, que todos eram seus convidados de honra, e pediu que aproveitassem a festa do chá. Depois disso, a menina ofereceu servir às senhoras um chá Earl Grey da Ingrid, esperando que gostassem. Mas também acrescentou que, se preferissem outra coisa, deveriam se sentir à vontade para avisá-la. Os convidados concordaram e logo estavam provando o delicioso chá, percebendo que era o tipo que a família real bebia. Então, uma das senhoras não conseguia identificar exatamente o que tornava esse chá diferente do que ela tomava em casa. A velha explicou que, para realmente entender o sabor da comida ou da bebida, era preciso tomar pequenos bocados ou goles. As senhoras também entenderam que a baronesa era a única que sabia disso, mas também sabiam que ela era a convidada de honra hoje. Então, Siana percebeu que nem todos conheciam a baronesa e decidiu esclarecer, e elas explicaram que a Pleton Nanjik havia se casado recentemente. Uma das senhoras acrescentou que definitivamente não a tinham visto na fazenda antes, porque nunca a viram, mas ouviram que o barão se apaixonou perdidamente por ela à primeira vista, já que ela realmente é deslumbrante. Agora, Siana entendia que Jean teria que ouvir atentamente essa convidada e não cometer erros, porque se a irritasse, toda a festa seria arruinada. E aquela velha rabugenta estava apenas animada por finalmente ter a convidada mais importante à sua frente. Jean era filha de um comerciante e acreditava que era seu dever servir alguém como a baronesa. Então, ela ofereceu a Appleton chocolate do Palácio Imperial, explicando que era de primeira qualidade e valia a pena experimentar. Mas a baronesa apenas ficou sentada, observando a sobremesa e então perguntou quanto tempo a criada planejava ignorá-la. Appleton também acrescentou que a saudação arrogante de Jean e o olhar que ela lhe dava faziam com que se sentisse coberta de sujeira. Ela até estava suportando a visão da sobremesa. E então declarou que a criada havia servido o chá de maneira terrível. Depois disso, a baronesa quis saber por quanto tempo teria que aguentar tamanha grosseria, e Jean apenas ofereceu servir mais chá. A criada estava certa de que não havia cometido nenhum erro. Ela havia treinado com uma família nobre, e as outras criadas sempre a elogiavam. A baronesa também apontou que as criadas do Palácio Imperial geralmente eram de alto nível, mas algo ainda parecia errado. Então, ela se lembrou de que as criadas que erravam eram severamente punidas.
Apleton acrescentou que elas seriam trancadas em gaiolas ou açoitadas, e se errassem novamente, poderiam perder um membro. Então, ela perguntou a Jean que tipo de punição achava que merecia, e a pobre garota estava apenas tremendo de medo. Siana interveio, explicando que suas habilidades ainda eram bem básicas, e Jean não estava pronta para atender convidados de tão alto escalão. Então, a ex-princesa começou a implorar à baronesa que perdoasse a criada por seu erro. Mas a baronesa retrucou que, se tudo o que fosse preciso fosse uma reverência e um pedido de desculpas, o mundo dela seria ridiculamente simples. Apleton não via por que deveria dar uma segunda chance à criada, especialmente porque a família real estava organizando esse banquete. Siana explicou que, se a festa fosse arruinada por causa de uma simples criada, o rei ficaria extremamente irritado. Ela esperava que a baronesa não quisesse isso. Mas, por algum motivo, a baronesa interpretou suas palavras como uma ameaça. A ex-princesa jurou que não agiria assim e explicou que eram apenas pedidos para deixar a convidada confortável. Após pensar sobre isso, a baronesa concordou em ser atendida por Siana, mas declarou que, se não estivesse satisfeita, toda a sua raiva seria descarregada sobre ela. A criada concordou, mas então viu o rosto de sua madrasta novamente. Aquele em que ela realmente elogiava seu chá. Essa era uma situação de 0 erros. Isso roubou parte de sua vida, e ela nunca conseguiria esquecer aquele momento. Agora, servindo chá para a baronesa, ela explicou novamente sua origem, esperando que ela não se importasse de experimentar aquela mistura específica. A baronesa observava cada movimento da criada e notou que seus modos eram impecáveis. Siana sabia que a parte mais importante do chá eram as folhas e a proporção de água fervente para essas folhas. O erro estava em como o chá era preparado e servido, o que tornava o sabor amargo e o aroma fraco. Não se podia errar nisso, e a quantidade de água quente não podia ser muito maior que a do chá, ou o sabor ficaria errado. Além disso, para servir o chá corretamente, era preciso levantar a chaleira bem alto, deixar o chá entrar em contato com o ar. É assim que o aroma se espalha mais rápido. Era preciso tomar cuidado para que o chá não derramasse fora da xícara. Então, entregar a xícara lentamente ao convidado. Siana estava absolutamente certa de que acertou a proporção de chá para a água e disse à baronesa para falar se algo estivesse errado. Ela sabia que havia preparado perfeitamente, escolhendo as melhores folhas. Mas se a convidada não gostasse, ela estaria perdida. Congelada, esperando uma reação, Siana até prendeu a respiração. Mas então Apleton anunciou que o chá estava delicioso. A ex-princesa celebrou silenciosamente, feliz por ter conseguido, e então decidiu se retirar. Ela apenas pediu à sua convidada para chamá-la se precisasse de qualquer coisa. Logo, a festa do chá e aquela vibe descontraída chegaram ao fim. E depois disso, os convidados começaram a sair aos poucos. Siana se aproximou da senhora que havia atendido antes e se desculpou por ter que deixá-la. Mas ela garantiu que estava tudo bem, porque se a baronesa tivesse ficado irritada, as coisas teriam sido muito piores. E ela admitiu que também estava com medo. A madame também disse que, graças ao trabalho de Siana, elas aproveitaram totalmente o banquete e então a agradeceu. A menina estava apenas feliz que essa convidada entendesse a situação delas e disse a ela para tomar cuidado antes de partir. Então, aquela velha se aproximou de Siana, e a criada imaginou que ela estava prestes a dizer algo. Ela começou hesitante, dizendo que esteve pensando muito e admitiu que tinha certeza de que seria tratada como lixo no Palácio Imperial. Ela também disse que estava com medo no início, mas jurou que teve sorte com Siana. E foi então que ela encontrou sua coragem. A garota, toda feliz novamente, repetiu que a quantidade de água fervente não deveria ser maior que a do chá, ou o sabor mudaria. Então, a velha senhora admitiu que havia experimentado o chá de chocolate mais incrível e que simplesmente adorou conversar. Siana lembrou que, por muito tempo, as criadas não deveriam demonstrar muita emoção. Apenas ser educadas com todos. Embora estivesse extremamente feliz por tudo ter dado certo, ela não tinha ideia do que fazer em seguida. Ainda assim, ela abriu um sorriso e agradeceu à velha senhora por apresentá-la a pessoas tão incríveis. A baronesa observava de uma curta distância enquanto Siana se despedia da idosa. Após o próprio banquete, as criadas começaram a limpar, basicamente dedicando o dia inteiro a servir os convidados. Essa vida deveria ser para as criadas, mas, na realidade, era mais como um treinamento para elas. O trabalho terminava muito tarde, e, no final do dia, Lip sabia que estava exausta e precisava descansar.
Mas nem tudo era ruim, já que elas podiam aproveitar as sobras do banquete. Ciana estava saboreando um cacau amargo com manteiga sofisticada. Mas Chuchu recusou, dizendo que perderia massa muscular. A princesa até sentiu pena dela, pensando que as coisas deviam estar difíceis. Mas a criada não fazia ideia de por que ela ficava encarando. Chuchu admitiu que nunca esperava que as coisas tomassem esse rumo quando começou a trabalhar. Lembrando de uma senhora que ofereceu acolhê-la, a convidada achou que ela seria útil na fazenda. Após observar seus enormes tríceps, Ciana ainda não conseguia entender por que ela se recusava a trabalhar na fazenda. A outra garota explicou que era isso que as outras criadas queriam para ela. Naquele momento, as outras criadas se aproximaram, enchendo a princesa de elogios por lidar tão bem com a baronesa. Depois, começaram a implorar para que a garota lhes ensinasse a fazer chá com tanta perfeição, até discutindo sobre quem aprenderia primeiro. Mas então Jenny gritou: "Vocês todas perderam o juízo?" Zenaia lembrou que ela era melhor fazendo chá. A criada ruiva não acreditava que as outras estavam ignorando-a agora, decidindo que elas não tinham orgulho. As garotas ficaram surpresas, achando que ela deveria estar envergonhada naquele momento, e provavelmente era por isso que estava calada. Elas também começaram a repreendê-la, dizendo que o banquete quase desmoronou por causa dela, e agradeceram a Ciana por consertar tudo. Explicaram que, caso contrário, todas poderiam ter sido punidas, e a própria Jean poderia ter sido demitida. Agora, estavam criticando-a, dizendo que, em vez de se desculpar, ela falava coisas assim e mandaram que pensasse direito. Jean imediatamente explodiu, declarando que não entendia como alguém conseguia conversar com pessoas como elas. Enquanto isso, Ciana lembrou que a baronesa era um nível acima dos outros convidados. Até sua postura exalava elegância. A garota notou mais do que apenas a postura. Até seus gestos durante o chá mostravam que ela nasceu aristocrata. Ciana também gostava muito dessa senhora, mas não por ser uma baronesa. A garota sentiu algo especial nela. Tarde da noite, Su, o guarda na porta do quarto do imperador, notou alguém se aproximando. Ele reconheceu a baronesa, mas explicou que, se ela entrasse no quarto vestida assim, causaria problemas. Mas a Pleton, com sua rígida adesão à etiqueta, confessou que ainda não conseguia esquecer aquela criada. O guarda apenas pediu que ela esquecesse, garantindo que ninguém estava planejando nada suspeito. Ao notar o olhar dela, Su começou a se desculpar, esclarecendo que não quis dizer isso, mas ela apenas sorriu, achando que ele estava sendo engraçado, e explicou que isso não seria nada engraçado. A baronesa também não conseguia entender que tipo de soldados estavam se tornando e esperava vê-lo implorando por perdão. Ao entrar no quarto do imperador, a Pleton viu todos os tipos de criaturas e pássaros esperando para cumprimentá-la. A baronesa não se importava com a aparência. Ela simplesmente gostava muito deles. Então, um passarinho voou e pousou em sua mão. Naquele momento, Su a chamou de majestade e explicou que já havia preparado um banho. Rashid decidiu mudar sua aparência por meio-dia usando uma pedra mágica que custava uma fortuna. Quando o imperador estava acomodado no banho, o guarda perguntou como foi a reunião e se as criadas cumpriram seus deveres. Ele admitiu que correu muito bem e que aquela que recentemente era uma princesa conseguiu aprender toda a etiqueta. Ainda assim, Rashid estava incomodado com a forma como ela segurava o bule de chá e que não olhava diretamente nos olhos. Mesmo assim, ele achou maravilhoso, e tudo foi feito exatamente como estava escrito no manual de etiqueta das criadas. O imperador achou essa garota bem interessante, e o guarda não conseguia entender por que ele estava pensando assim. Saul sabia que ele normalmente odiava coisas assim. E agora ele não entendia o que estava acontecendo com Sua Majestade. Muitas pessoas notaram que o imperador começou a ser mais gentil, mais acessível, e as garotas até tiveram a ousadia de perguntar qual era o tipo dele. Rashid não conseguiu dar uma resposta direta, apenas murmurou algo sobre gostar de garotas fofas que conquistam com seus sorrisos. Sua Majestade mudou tanto. É quase estranho o jeito como ele olha para seu povo agora. O guarda também achou que a princesa tinha se adaptado e talvez ser criada fosse sua vocação. Su também notou que o imperador só falava dela, nunca sobre se casar e ter um herdeiro. Os guardas começaram a suspeitar que Sua Majestade planejava fazer dessa garota mais do que apenas uma serva pessoal. Então, ele lembrou Rashid que Ciana era do país que ele conquistou e, se estivesse planejando algo suspeito, acabaria em desastre. Ele explicou que estava apenas testando as habilidades dela, depois confessou que achava que ela parecia deslumbrante.
Enquanto isso, a princesa encontrou um rasgo em seu avental e decidiu consertá-lo rapidamente, já que fazia bordado desde os 5 anos. Enquanto as criadas olhavam boquiabertas à velocidade com que ela fazia isso, Lip entrou e anunciou que Siana tinha uma visitante. A professora disse que a baronesa Appleton queria explicar algo para ela. Por isso ela estava ali. A garota ficou confusa. A festa do chá tinha corrido bem. Ela imaginou que devia ter feito algo errado. No caminho, ela pensou em 1 milhão de cenários em sua cabeça, mas não conseguia descobrir onde errou. Então, entrou no salão e a baronesa imediatamente pediu desculpas por aparecer sem avisar. Mas então ela se levantou, e Siana ficou chocada ao ver que não era a baronesa, mas aquela velha senhora. Ela então pediu desculpas à criada e decidiu se apresentar, explicando que era Mark-Delina Appleton. A velha também afirmou que Siana causou uma boa impressão na festa do chá e a cumprimentou novamente. Tudo isso pegou Siana completamente desprevenida, então ela decidiu entregar à criada uma cesta de maçãs. Também pediu à garota um pouco de tempo, e agora Siana percebeu que essa era a verdadeira baronesa Appleton. Agora a princesa estava ainda mais chocada e não entendia quem era a outra mulher, embora ela não tivesse dito que era a baronesa. Siana imediatamente começou a se desculpar com a velha por não entender e cometer um erro que ofendeu sua honra e dignidade. A garota estava muito envergonhada naquele momento e continuava implorando perdão por seu comportamento. Mas a velha apenas riu e depois explicou que havia escondido sua identidade intencionalmente. Ela explicou que o banquete de chá no Palácio Imperial era uma oportunidade que talvez nunca tivesse novamente. A baronesa entendeu que precisava ir, mas sua aparência não era tão boa quanto antes, e ela temia que as pessoas não a tratassem com respeito ao vê-la assim, então era melhor não aparecer. Appleton entendeu que, se fosse a essa celebração, todos lá falariam sobre ela. Todos a julgariam e perguntariam como a baronesa poderia ter se tornado tão horrível. A velha confessou que até em seu próprio jardim, ela frequentemente ouvia provocações semelhantes, e isso era difícil para ela. Então, ela recebeu outra carta, oferecendo esconder o fato de que ela era realmente a baronesa. Foi quando Mark-Lena se perguntou se deveria ir, sabendo que essa era sua última chance de sair. A velha também sabia que, se não revelasse quem era, ninguém se importaria com ela. Mas então ela viu Siana, que a cumprimentou super educadamente e a convidou para uma mesa. A baronesa notou que, mesmo sem maquiagem, aquele uniforme não conseguia esconder a classe da garota. Appleton ficou impressionada naquele dia. A graça e a educação de Siana realmente a impressionaram, e ela queria ser exatamente assim. Após o chá, a velha começou a estudar etiqueta e até praticou na frente do espelho, descobrindo como agradecer a garota por um momento agradável. Além disso, Marad-Lena realmente queria presentear a criada com algumas coisas de sua fazenda, pois estava seriamente grata por aquele dia. A princesa não conseguia acreditar que a verdadeira baronesa veio agradecer a uma criada. Ela notou a posição de suas mãos, o ângulo de sua reverência e a forma como seu vestido caía. Cada movimento exalava nobreza. Mesmo sendo apenas uma saudação, Marquedina Appleton estava mostrando a todos o tipo de pessoa que era. A velha lembrou que Siana disse para ela não se preocupar com nada e apenas aproveitar. E a princesa percebeu que essa era alguém que vivia cercada de amor, porque apenas o amor pode fazer tudo isso. Então, ela fez uma reverência diante da baronesa, insistindo que não merecia tanto elogio. A garota não sabia se poderia aceitar isso com graça, mas não tinha escolha senão aceitar seu presente. Segurando a cesta de maçãs bem alto, Siana declarou que sempre se lembraria das frutas que a baronesa lhe deu. Depois, ela compartilhou as maçãs com as outras criadas, e uma começou a se perguntar por que Branca de Neve comeu uma maçã envenenada. Mas outra disse que comeria mesmo se estivesse envenenada, porque eram muito doces, e pediu outra. As criadas que trabalhavam todos os dias e comiam pão preto ficaram radiantes porque a baronesa lhes deu maçãs de mel. Enquanto comiam a fruta, agora consideravam a baronesa uma deusa, gritando o quanto amavam essa mulher. Agora, a própria Siana decidiu experimentar as maçãs e notou que realmente eram deliciosas. Mas agora ela não conseguia parar de pensar em quem era aquela mulher, aquela que todos confundiram com a baronesa. Para ela, parecia um príncipe com o mesmo cabelo e olhos violeta. Por um segundo, ela pensou que era a princesa verificando as novas criadas. Naquele momento, a instrutora entrou, mandou que parassem de comer e anunciou que Shin agora era uma empregada em tempo integral. A princesa ficou tão chocada que deixou cair a maçã que segurava, pois definitivamente não esperava por isso.
Jean imediatamente começou a gritar que não podia ser verdade, que era um completo absurdo e que ninguém entendia a decisão. Ela exigiu que a instrutora explicasse tudo, e esta lembrou-lhes da festa do chá de alguns dias atrás. Então, esclareceu que, na verdade, havia sido um teste das habilidades das alunas e afirmou que não havia dúvida sobre quem se saiu melhor. Depois disso, Lip declarou o assunto encerrado e ordenou que Sion estivesse no Castelo Rubi ao amanhecer. A instrutora explicou que a garota agora serviria a princesa Aerys e, em seguida, saiu. Ciana ficou pasma. Todas as outras garotas queriam ser empregadas-chefes, mas ela, que chegou por último, foi escolhida primeiro. A ex-princesa só queria se misturar, e agora todas as outras empregadas a odiariam. Ela sabia que teria que se acostumar com esse tipo de tratamento, e isso a deixou realmente desanimada. Mas então ouviu suas amigas a parabenizando, dizendo que ela finalmente estava livre. Algumas até admitiram que estavam com ciúmes, mas ainda assim felizes por ela, e Ciana percebeu que estava sendo negativa sem motivo. Ainda assim, estava um pouco chateada. Mas se ela não tivesse intervindo, aquela festa do chá teria sido um desastre total. As garotas também confessaram que, embora quisessem ser empregadas-chefes, não se tornariam invejosas mesquinhas. Além disso, ela as presenteou com aquelas maçãs incríveis. E então Ciana agradeceu pelo apoio. Ela viu pessoas completamente diferentes nelas, nada como as cobras que conhecia no reino, e prometeu trazer doces com seu primeiro salário. E, claro, Jean teve que interromper com suas reclamações, insultando as outras empregadas no processo. Ela dizia que elas eram completamente loucas, que era estranho, com seu passado duvidoso, ela ter sido promovida tão rápido. Mas Chou interveio, disse a Red que ela estava falando besteiras, e Red sentiu o corpo inteiro tremer. Ainda assim, ela teve coragem suficiente para ameaçar contar tudo ao seu pai sobre as outras. Depois, saiu furiosa. E embora as garotas achassem o comportamento dela horrível, estavam felizes porque agora teriam mais maçãs. Jean gritou com todo mundo, mas as empregadas logo esqueceram disso com a comida saborosa e a conversa. Ciana estava feliz por não ter muita bagagem, embora nunca esperasse sair dali. Mas a partir de amanhã, ela seria a empregada-chefe do Palácio Imperial, e, honestamente, isso era melhor do que ser princesa. Ela pensava que, embora estivesse exausta, era um bom trabalho. Então alguém bateu à porta. Era Chou, e Ciana imaginou que algo estava errado, mas ela explicou que não havia nada de ruim. Então, a empregada musculosa entregou à ex-princesa um grampo de cabelo, explicando que queria dar-lhe um presente pela promoção. Ela também disse que o pegou de última hora porque estava sem tempo, mas esperava que ela gostasse. Chou ainda mencionou que as empregadas podem se arrumar um pouco e disse para Ciana não pensar que era menos que qualquer outra pessoa. Ciana sabia que as empregadas juniores mal ganhavam algo, e aquela garota gastou suas economias para comprar um presente para ela. Notando o olhar pensativo da amiga, Chou achou que ela não tinha gostado do presente. Mas então Ciana a abraçou, agradecendo e dizendo que era um presente incrível, e que ela adorou. Perto de Chou, Ciana sempre sentia um calor especial e sabia que sentiria saudades dela, mas acreditava que tudo ficaria bem. Na manhã seguinte, Lip perguntou a uma das empregadas se a princesa Grace tinha sua própria empregada pessoal. A garota disse que era ela e explicou que pediu para ser transferida para cá porque era insuportável lá. Ela sabia que parecia loucura para os outros, mas só quem esteve lá sabia o que havia de errado com aquele trabalho. A empregada disse: prefiro esfregar o chão e fazer recados, e acho que nenhuma empregada na terra conseguiria agradar aquela princesa. Ela se lembrou de como era horrível naquele palácio e jurou que não havia uma única pessoa em todo o império que conseguisse lidar com aquilo. Um pouco depois, Ciana terminou de se preparar, acreditando que seu futuro seria muito melhor do que quando era princesa, e se preparou para partir. Logo antes de sair, a mesma empregada apareceu e disse que odiava ter que contar, mas aquele trabalho seria um pesadelo. Ela explicou que todas as empregadas anteriores desistiram, e ela mesma fugiu na primeira oportunidade. Ciana imaginou que devia ser muito difícil fazer isso sozinha, e a empregada concordou, especialmente por ter que vigiar a princesa. Ela também acrescentou que a princesa Iris não era apenas exigente. Todos no palácio achavam que ela era o próprio demônio disfarçado. Havia um palácio incrível com um pequeno jardim que o imperador deu a Rosemary, uma dançarina por quem ele se apaixonou à primeira vista. Esse era o Palácio Rubi, e agora a princesa que ela deu à luz vivia lá, a 7ª princesa do império. Então, a empregada levou Ciana até aquele palácio, que parecia bem sombrio por fora.
Ao entrar, a empregada chamou a princesa suavemente, mas não houve resposta. Então, continuaram pelo corredor, e a empregada bateu na porta do quarto, anunciando que a nova empregada havia chegado. Ciana ainda esperava que essa princesa tivesse apenas sido marcada como uma mestiça ou algo assim. Mas assim que entraram, uma aranha gigante com pernas peludas apareceu bem na frente delas. A empregada que trabalhava lá antes gritou histericamente de medo e começou a se sentir mal. Então, Aris apareceu, e Ciana achou surreal como ela podia estar tão enérgica naquela situação. A princesa estava segurando a aranha em um fio e perguntou por que a novata não havia reagido. Ciana imediatamente se desculpou e disse que ficaria feliz em fingir qualquer reação que a princesa quisesse ver. Então, Ciana segurou a cabeça e gritou com toda a força, como se estivesse completamente apavorada com algo. Depois disso, ela pediu permissão para se apresentar. Quando a princesa deu o aval, Ciana a cumprimentou adequadamente, mas Aerys não pôde deixar de notar que a nova empregada não estava com medo algum e não acreditava que sua pegadinha não tinha funcionado. Jogando a aranha de lado, a princesa mandou que saíssem, dizendo que estava farta de todas as empregadas. Ciana não tinha certeza do que acabará de acontecer. Mas então, aquela empregada começou a falar com ela como se nada a abalasse. Ela começou a agradecer, dizendo que nunca houve chance de sair antes, pois não havia uma empregada adequada. Mas Ciana ainda perguntou o que deveria fazer ali e descobriu que só precisava vigiar a princesa, e o resto dependia dela. A empregada explicou que não havia mais ninguém por perto, exceto ela e aquela garotinha estranha. Ciana sabia que todo o trabalho agora recaía sobre ela, mas, já que estava ali, tinha que começar. Ela decidiu começar limpando e percebeu que ninguém arrumava o lugar há séculos. Tudo estava ficando limpo diante de seus olhos. E logo viu que, afinal, não era tão sombrio assim. Nesse momento, a princesa veio até ela e declarou que tudo o que estava fazendo era inútil e que ela não se importava com limpeza. Então, Ciana virou-se para a garotinha e perguntou o que ela queria com ela. Mas Aris ficou irritada por ser tratada como uma verdadeira princesa novamente, como se ninguém pudesse tratá-la assim. Então, exigiu que a novata parasse de agir de forma tão gentil e declarou que fugiria daquele lugar na primeira oportunidade. Enquanto isso, Sol perguntava ao imperador por que Ciana tinha sido enviada ao Palácio Rubi, enquanto ele achava que era melhor fazer as coisas de forma metódica, não apenas por um capricho de Sua Majestade. Rashid interveio, dizendo que a garota também poderia ser convidada para seu palácio, e o guarda prometeu passar a ordem para a empregada. O imperador repetiu que poderia trazer Ciana ali imediatamente sem nem dar a ela uma chance de pensar, enquanto lembrava de tê-la visto no banquete, especialmente como ela se despediu docemente da verdadeira baronesa. Rashid achava a garota realmente doce, especialmente quando sorria, e esperava que se vissem em breve, embora o Palácio Rubi fosse distante. Enquanto isso, Ciana explicava à princesa que era um segredo e pediu que ela contasse onde tinha ouvido isso. Ela disse à garota que apenas trabalhava ali, mas se encontrasse um emprego melhor, certamente iria embora. Por enquanto, ficaria e faria tudo o que pudesse para cuidar da princesa. Mais tarde, ela colocou Aris na cama e, pela manhã, trouxe comida, mas a garota recusou, dizendo que o leite e os vegetais tinham gosto de veneno. Então, a princesa exigiu biscoitos, mas Ciana explicou que lanchar em vez de comer uma refeição de verdade fazia mal. Ela também disse que, se não comesse direito, ficaria doente o tempo todo, e era muito importante para uma princesa estar saudável. Foi quando Aris declarou que era grande o suficiente para saber disso. Mas a empregada apontou que ela estava só pele e osso. Ciana sabia que, por mais difícil que Aris fosse, não era certo que ninguém se preocupasse em cuidar dela. A princesa também alegou que a empregada estava mentindo, pois já tinha 10 anos. Mas Ciana jurou que era verdade. Então, repetiu que, se continuasse assim, teria sérios problemas de saúde. Depois disso, prometeu à princesa alguns doces se ela terminasse todo o café da manhã. Após o café da manhã, Aris também não quis escovar os dentes, então Ciana ameaçou pular os doces no dia seguinte. No dia seguinte, a empregada abriu a janela e viu que era uma manhã incrível, com o sol praticamente implorando para entrar. Mas a princesa ainda estava deitada na cama, toda embrulhada no cobertor, e até decidiu pular o café da manhã. Ciana finalmente conseguiu arrastá-la para fora da cama. Mas então Aris viu a comida e exigiu algo decente para comer. A empregada explicou que aquela era uma comida decente e que ela mesma também tinha comido um pão com creme e frango frito.
Aris começou a gritar novamente, agora porque a empregada tinha comido tudo, mas Ciana apontou que estava apenas seguindo as regras da família real. Ela também acrescentou que, após o horário das refeições, qualquer comida que sobrasse era para os servos. Agora Ciana se sentia bem satisfeita, e também encontrou uma maneira de fazer a criança exigente comer. Se você deixar uma criança com fome suficiente, ela comerá qualquer coisa, e a empregada estava apenas devorando toda a comida dela. Ciana lembrava de ter ficado trancada em um quarto por dia sem comida. E agora ela estava executando seu plano perfeitamente. O objetivo desse plano também era descobrir a comida favorita da princesa, e ela acabou devorando toda a salada. Mas Aris alegou que apenas decidiu não deixar nada para os servos, lembrando que eles ficam com as sobras depois que o mestre come. Então, a garota decidiu deixar a empregada com fome, mas Ciana apenas a elogiou por fazer um trabalho tão bom. Ao mesmo tempo, a empregada acariciou o cabelo de Aerys, fingindo se desculpar por seu comportamento rude. A princesa apenas pediu que ela saísse novamente, mas então notou algo no cabelo dela e tentou tirar. Enquanto isso, Ciana estava feliz que a questão da comida estava resolvida e era hora de cuidar da limpeza. Ela convidou a princesa para tomar banho, mas Aerys começou a gritar que odiava a água, bolhas e a escova áspera. Então, a empregada explicou que, se não se lavasse, baratas apareceriam porque elas gostam de tudo que é sujo. Ela acrescentou que essas baratas comem pele e cabelo, e às vezes até defecam neles. Mas Aerys gritou que isso era mentira. A princesa declarou que não tinha visto nenhuma barata o tempo todo. Então, a empregada apontou que a cabeça da garota estava coçando. Ela disse à menina para ouvir o barulho de arrastar, explicando que eram baratas mastigando coisas. A princesa ficou apavorada, achando que os insetos a comeriam, e exigiu que a empregada a lavasse imediatamente. No início, a esponja parecia áspera, mas quanto mais ela esfregava, melhor se sentia. Então, um pouco de espuma entrou nos olhos de Aerys, mas ela não sentiu ardor. Ela apenas gostou do cheiro de alecrim. Ciana usou o mesmo truque para fazer a princesa escovar os dentes, dizendo que baratas comem dentes com restos de comida. Logo, Aerys disse que aquela empregada a estava deixando louca, reclamando que estava exausta e sem energia. Ciana apenas elogiou a princesa por fazer um bom trabalho e disse que ela precisava de uma boa noite de sono para recarregar. Mas então Aerys começou a gritar que ela a estava incomodando o dia todo e não queria que a perturbasse durante o sono também. A princesa declarou que dormia quando quisesse, e a empregada admitiu que só queria que ela adormecesse rapidamente. Ciana também confessou que conhecia uma história interessante. Mas, se a princesa não estivesse interessada, ela simplesmente iria embora. Aerys a interrompeu e pediu que contasse a história, e a empregada concordou. Ciana começou: era uma vez uma princesa de diamante que amava pedras preciosas mais do que qualquer coisa. Ela as coletava de todos os lugares. E então, um dia, ela decidiu cobrir todo o corpo com elas, fazendo-a brilhar mais que o sol. Mas então ouviu a notícia de que o dragão que vivia no oeste tinha o diamante mais bonito do mundo. A princesa o desejava tanto que se aventurou por arbustos espinhosos e pântanos sozinha. Quando chegou ao castelo, o dragão viu como ela era linda e ofereceu casamento em troca do diamante. Nesse momento, Ciana notou Aerys começando a bocejar. E alguns instantes depois, ela estava profundamente adormecida. Desejando à garota bons sonhos, a empregada a beijou e prometeu a si mesma que garantiria que ela crescesse o mais saudável possível. Ciana entendia que esse era o dever da empregada pessoal da princesa Aerys. Muita coisa mudou desde que ela chegou a este palácio, mas a garota começou a fazer birra novamente. A princesa cortou caminho pelo canteiro de flores, mas a empregada disse: "Ei, nada de correr. Acabei de plantar isso. As sementes vão se machucar." Aerys perguntou que tipo de flores eram, e a empregada apenas listou um monte de nomes. Ela continuou falando sobre como a luz ali era perfeita, o solo era rico e, se regasse direitinho, floresceriam muito. Então, a empregada prometeu que, quando os botões se abrissem, faria uma coroa de flores incrível para a princesa. O tempo todo, a garota pensava: por que Ciana sempre a trata como se ela fosse a única princesa do mundo? Aerys estava tipo: qual é o lance dessa empregada? Ela achava que a empregada definitivamente estava escondendo algo, guardando segredos. A princesa queria saber o que ela realmente queria. Mas então notou a empregada apenas dando um sorriso doce. Então, Iris viu um grampo de cabelo no chão, colocou-o no cabelo, e quando Ciana viu, seu rosto ficou completamente frio.
era o grampo que Chou Chou havia dado a ela. E, por mais ocupada que estivesse, ela não podia perdê-lo. Então, ela se aproximou da princesa e, toda apologética, explicou que o grampo era dela. Ciana também explicou que devia tê-lo deixado cair enquanto cuidava do canteiro de flores e pediu que o devolvesse. Mas a pequena peste não ia entregá-lo facilmente e disse que, se ela o quisesse de volta, teria que tentar pegá-lo. Então, Ari saiu correndo, confiante de que a empregada nunca a alcançaria. Ninguém nunca tinha conseguido. Mas logo a garota viu que a empregada estava quase a alcançando e não conseguia entender como ela era tão rápida. Elas pararam perto da fonte, e quando se detiveram, Ciana explicou que pegar coisas e sair correndo não era legal. Então, exigiu que a garota devolvesse o grampo. E a Ares, desanimada, achou que tudo o que ela disse eram apenas promessas vazias. A garota ficou chateada porque Ciana prometeu cuidar dela, e agora ela simplesmente jogou o grampo na água. Ela se lembrou de uma das empregadas se aproximando da princesa e a abraçando, prometendo que, como sua serva, faria qualquer coisa que a Ares mandasse. A garota agradeceu e imediatamente se sentiu quente e aconchegada, como se sua mãe estivesse ali com ela novamente. E então aquela empregada foi presa, acusada de roubar coisas do palácio e vendê-las, e teria que responder por isso no tribunal. Estavam arrastando a empregada, e ela continuava implorando pela ajuda da princesa, mas tudo o que ela disse foi: é uma ordem. A próxima empregada arrumou suas coisas bem rápido também e disse diretamente à princesa que ela era inútil, totalmente sem valor. Depois disso, a garota ficou sozinha, e isso a atingiu profundamente. Ela não era uma princesa. Não sem sua mãe. Ela não era ninguém. Mesmo com aquele histórico familiar conturbado, ela nunca pensou que fosse completamente inútil. Mas até sua babá a abandonou porque ela era exigente demais. Agora, Ciana estava na frente dela, supostamente para servi-la também. E foi quando a garota acordou. Ela sabia que era apenas um pesadelo. Mas a verdade é que todos a abandonam. E quando não viu Ciana, imaginou que ela também tinha ido embora. Ares achou que ela havia arrumado suas coisas na noite anterior e partido. Então, ela queria saber com antecedência se seria abandonada, para que não doesse tanto. Naquele momento, a empregada entrou recitando um poema bobo e notou que a princesa estava acordada muito cedo. Mas, ao ver a expressão estranha no rosto da garota, ela soube que ela teve um pesadelo e disse que ela poderia voltar a dormir. Ciana também explicou à menina que, quando você está com sono, não sente fome, então sua digestão simplesmente para. Mas a Ares simplesmente não conseguia acreditar que não a tinham abandonado. Nem mesmo depois de tudo o que aconteceu. A princesa imediatamente correu para abraçá-la e confessou que realmente não queria ter feito o que fez. A garotinha também se desculpou e implorou para a empregada não odiá-la por ter jogado o grampo fora. Ciana assegurou que estava tudo bem, mas Ares ainda não conseguia acreditar, e a empregada explicou que crianças pequenas às vezes fazem coisas assim. Ao mesmo tempo, a garota admitiu que estava feliz que a princesa tivesse se desculpado sinceramente. Ela também confessou que sabia o quão desagradável o palácio era para Ciana, porque havia muitas tarefas e ela estava sozinha. E então, de repente, prometeu à empregada que a ajudaria com tudo, obedeceria e dividiria seus doces. Ares estava pronta para fazer qualquer coisa para que essa empregada não a deixasse. E Ciana concordou em ajudá-la a crescer como uma princesa digna. A partir daquele dia, a princesa realmente mudou muito e começou a ajudar, regando os canteiros de flores ou tentando limpar os quartos. Ciana estava preocupada que seria difícil para a pequena, mas ela não desistiu e, na verdade, estava se saindo muito bem. A empregada continuava tentando explicar que crianças têm coisas mais importantes a fazer do que limpar e lavar roupa. Ela esclareceu à princesa que se referia a estudar, e a garota até ficou chateada, mas Ciana lembrou-a da promessa de ser uma boa menina. A empregada explicou que ela ainda não precisava saber matérias difíceis, mas sua caligrafia tinha que ser perfeita. Então, ela foi pegar uma caneta e papel, mas, ao abrir a gaveta, notou que o que precisava não estava lá. Ciana prometeu que encontraria o que precisava rapidamente e voltaria. Então, pediu a um funcionário que lhe desse algumas canetas e papel, mas ele recusou, dizendo que não podia simplesmente entregar essas coisas para qualquer um. Ciana explicou que era para as aulas da princesa, mas ele disse que já tinha ouvido empregadas tentarem usar a carta da princesa antes. Ele também disse que, se ela precisava de algo, tinha que conseguir permissão do próprio imperador. Ciana sabia que ninguém lhe daria permissão, e quase perdeu a paciência.
Foi quando Aris perguntou se ela deveria falar com o irmão de Rashid. Só então Ciana lembrou do príncipe herdeiro. E então se perguntou se eles eram próximos. A princesa disse que ele se dava muito bem com a mãe dela, mas não tinha certeza se seria o mesmo com ela. Ciana achou que, se Rashid ficasse curioso, ele certamente apareceria, então tinham que tentar. Ela sugeriu que a princesa escrevesse uma carta para ele, e antes que percebessem, ele apareceu perguntando como elas estavam. Aerys também não fazia ideia do motivo de ele estar lá, dizendo que tudo o que ele precisava fazer era enviar uma confirmação. Rashid explicou que recebeu a carta, que sua irmãzinha precisava de ajuda, então decidiu entregar a confirmação pessoalmente. Ele também apontou que, quando se tem convidados, você os cumprimenta e oferece uma xícara de chá primeiro. A empregada imediatamente se desculpou, dizendo que não haveria chá, pois estavam sem folhas de chá. Mas o príncipe disse para ela não se preocupar, afirmando que trouxe tudo e, dizendo a marca, pediu que ela o preparasse. Ciana nunca imaginou que encontraria o imperador no palácio imperial assim. Além disso, notou que Rashid a encarava, e ela se perguntou se ele ao menos se lembrava dela. Depois de Caim, ela também notou como ele segurava a xícara de chá, e aqueles movimentos pareciam muito familiares. A princesa adorou o chá, dizendo que nunca tinha provado nada igual e elogiou que nem estava quente. Ciana explicou que era por causa das folhas de chá do príncipe, mas ele disse que o chá da princesa também era delicioso. Naquele momento, a garota pensou que o imperador se lembrava dela, e a pequena princesa também sentiu como se eles se conhecessem. Rashid ficou surpreso por ela não tê-lo mencionado, então admitiu que contratou essa garota como empregada e a enviou para cá. Aris começou a perguntar por que ele fez isso, e o irmão explicou que achava que essa empregada era uma graça. Nesse momento, um guarda se aproximou do imperador e lembrou da próxima visita real, então eles precisavam partir. Rashid ficou chateado por não ter terminado seu chá, mas Saul apontou que ele esvaziou a xícara, parecendo surpreso. Então, o príncipe entregou um documento à irmã, e ela perguntou como deveria pagá-lo, mas ele insistiu que a xícara de chá era suficiente. Depois, Sua Majestade agradeceu à empregada por preparar o chá delicioso, e ela, por sua vez, agradeceu a ele. Foi quando Aerys disse ao irmão para deixar a empregada dos outros em paz e exigiu que ele fosse embora. O príncipe finalmente admitiu que tentou ser menos insistente, e depois que ele saiu, Ciana percebeu o quão próximas as irmãs eram, mas a pequena princesa retrucou, dizendo que o relacionamento delas era, na verdade, péssimo. A empregada também notou que a princesa teve uma boa conversa com o irmão depois de receber aquele documento, mas ela afirmou que era apenas algo pequeno. A garota também explicou que, embora seu irmão tivesse concordado, ele a colocou em uma grande dívida, já que estão competindo pelo trono. Ciana antes pensava que o príncipe herdeiro era o único herdeiro do império, mas muita coisa havia mudado. Isso também significava que a luta pelo poder entre irmão e irmã ainda estava em curso. Aerys estava se sentindo bem agora, mesmo sem família ou mãe para apoiá-la. A garota também confessou que não queria esse destino para si mesma, mas, ao mesmo tempo, estava feliz por poder enfrentar esse desafio do destino. Agora, Ciana entendia que estava errada quando inicialmente pensou que o irmão e a irmã se davam bem. Se eles realmente se importassem um com o outro, ela não trataria os sentimentos da princesa como se não fossem nada. Ciana sabia que ser princesa é horrível em qualquer família real, e você precisa abandonar a infância para ser digno do trono. Ela se perguntava como poderia suportar esse peso sozinha. Então, Aris perguntou se ela queria mais chá. A empregada também estava pensando em quando tudo o que queria era uma vida simples neste mundo louco. Enquanto isso, Sou estava questionando o príncipe sobre se ele estava interessado em Ciana, e ele disse que os olhos grandes dela a faziam parecer um esquilo. Então, Sua Majestade começou a pensar em tomar a empregada para si e perguntou se o guarda havia notado alguma mudança no palácio. Ele admitiu que estava visivelmente mais limpo, e que a princesa Aerys também parecia muito melhor do que antes. Ambos concordaram que a empregada estava fazendo um bom trabalho, e então o príncipe empurrou Sou porque ele estava sendo um chato. Rashid também disse que estava animado porque Aerys finalmente se abriu para Ciana e que ela não julga as pessoas com base em seus títulos ou poder. Ele também destacou que a empregada é pé no chão e boa em se conectar com as pessoas, embora isso não seja suficiente para ganhar confiança verdadeira. Então, Sua Majestade lembrou de como sua irmã, quando ainda estava no útero, era igualmente inquieta. Rosemary até deixou ele tocar sua barriga, e ele pôde ver por si mesmo o quanto aquela criança chutava.
Rashid então acrescentou que tudo o que era fofo ficou em Aris, admitindo que gostava do chá que Ciana preparou. Enquanto isso, a empregada perguntou à princesa se Sua Majestade as visitaria com frequência agora, mas ela não sabia. Depois de um tempo, Ciana encontrou Chuchu perto do armazém, e as garotas ficaram muito felizes em se ver. A garota forte notou que sua amiga estava um pouco pálida, e Ciana, por sua vez, notou que Chuchu estava mais forte. Ela confessou que estava treinando muito agora para ganhar músculos e perguntou como Ciana estava. A garota ajeitou o grampo de cabelo que havia recebido de presente e que agora tinha novamente, e contou um pouco sobre si mesma. Recentemente, o imperador visitou ela e Aerys novamente, decidindo apenas passar por lá. Ele também trouxe um bolo com muito recheio e chocolate, declarando que era para a princesa. Depois disso, ele pediu a Ciana que cuidasse dele hoje, e a garota não pôde desobedecer sua ordem. Enquanto ela preparava um chá delicioso, Aerys decidiu esperar para comer o bolo com ele. Quando tudo estava pronto, a princesa notou que a sobremesa era muito saborosa e agradeceu ao irmão. Então, a pequena declarou que era injusto pagar por seu testemunho com apenas 2 xícaras de chá. Então, ela pediu ao irmão que atendesse a outro pedido, explicando que recentemente jogou o grampo de uma empregada na água. Sua Majestade entendeu o que sua irmã queria e prometeu que faria isso por ela, e Ciana, ouvindo, ficou um pouco surpresa. Logo, os servos drenaram a fonte para que o fundo ficasse visível e começaram a procurar pelo item perdido. Chuchu não acreditava que 100 soldados estavam trabalhando nisso. Mas Ciana garantiu que era exatamente o que estava acontecendo. E mesmo antes disso, a empregada havia recebido outra confirmação do príncipe porque precisava costurar roupas novas para Aerys. Ela precisava de tecidos de alta qualidade para isso. E quando o lojista viu o selo do príncipe na carta, ficou completamente chocado. Então, ela conseguiu porque sabia que as empregadas precisavam de muita resistência, e ela se esforçou e conseguiu. Naquela noite, enquanto Ciana carregava os tecidos de volta, pensou que alguém estava empurrando por trás, ajudando-a. Mas quando se virou, viu o imperador Rashid parado ali com um sorriso genuíno no rosto. Ela imediatamente se desculpou e o cumprimentou, sem perceber que era ele. E ele perguntou por que havia tantas coisas no carrinho. Sua Majestade então pediu à empregada que olhasse para cima e explicou que só queria ajudar, mas ela não entendeu por quê. Rashid então explicou novamente que ela era tão pequena e o carrinho tão grande que ele só quis ajudar. Depois de contar tudo isso à amiga, Ciana decidiu se despedir, preocupada que a princesa começasse a procurá-la. Mas então Chuchu confessou suas suspeitas de que o príncipe herdeiro tinha algum problema mental e era definitivamente louco. Ela acrescentou que a vida de uma empregada de baixo escalão é pior que a de uma mosca e, não importa o que, elas são apenas mão de obra escrava. Chuchu também admitiu estar preocupada porque Rashid poderia perder o controle perto de Ciana e sugeriu que ela conseguisse um emprego no Palácio Rubi também. Mas a ex-princesa achava que, por mais talentosa que sua amiga fosse, não havia chance de a enviarem para lá, mesmo que ela pudesse se tornar uma empregada oficial. Enquanto as garotas se despediam, Aerys apareceu e disse: "Por que a Ciana está demorando tanto? Estou morrendo de fome." A empregada informou que havia preparado um lanche para a princesa antes de sair. E Aerys explicou que já tinha devorado os 10 biscoitos. Então, a pequena pestinha pegou a mão da empregada e implorou para ela voltar porque estava realmente com fome. Ao sair, Aerys lançou um olhar feio para Chuchu. Então, Ciana não achava que mandariam outra empregada para o Palácio Rubi. De volta ao palácio, a princesa supôs que a empregada gostava tanto dessa Chuchu porque ela era grande e forte. Ciana explicou que ela era uma das estudantes e acrescentou que gostava dela porque era muito gentil e prestativa. Ciana também confirmou que Chuchu era realmente forte e conseguia carregar vários sacos com apenas um braço. Depois disso, a princesa pediu à empregada que fizesse carne e leite hoje, declarando que não era mais criança e que era hora de mudar sua dieta. Ciana achou que a pequena pestinha era meio fofa quando estava brava, mas então ouviu uma voz familiar atrás dela novamente. O imperador e seu lacaio se aproximaram, e a princesa imediatamente quis saber o que o trouxe de volta. Rashid disse que só queria ver como elas estavam, mas ela retrucou que, após 5 visitas, ele já deveria saber como as coisas funcionavam. Então, ele ofereceu uma sobremesa e explicou que era um bolo de esponja coberto com creme chantilly feito do melhor leite branco, decorado com frutas frescas. E o príncipe também trouxe chá novamente. Aerys, que tinha um fraco por doces, decidiu que, já que ele trouxe bolo, ele poderia ficar dessa vez.
Rashid disse a Ciana para tomar cuidado, mas tudo o que ela conseguia pensar era no quão suspeitosamente amigável ele estava sendo. Ainda assim, ela os convidou para entrar, enquanto pensava que o imperador tinha oficialmente perdido a cabeça. Ao entrar no prédio, o guarda olhou para trás como se tivesse visto algo, mas não notou a figura encapuzada se escondendo na esquina. Era a irmã dele, que decidiu segui-lo e agora viu que seu irmão estava indo ao Palácio Rubi novamente. Então, ela foi até a quinta princesa, Yvette, e relatou que o príncipe trouxe um monte de doces para a princesa Aerys dessa vez. Ela estava irritada porque sua majestade continuava indo a esse lugar, e isso realmente a incomodava. Com ela estava Léo Vazoindiaro, a quinta esposa do imperador, que achava que a garotinha era apenas uma pobre coitada. Mas Yvette ainda estava furiosa porque tinha um status superior e não entendia por que não era digna de tudo isso. A princesa não compreendia por que Rashid era tão amigável com Aerys, já que aquela garota era uma completa perdedora. Então, ela decidiu que, para chamar a atenção do irmão, precisava conhecer essa garota pessoalmente. Escreveu uma carta dizendo que queria se encontrar e ter uma conversa franca durante o chá. Aerys percebeu que Yvette estava planejando um ataque surpresa, e isso realmente a incomodava, o que ela contou à sua empregada. Ciana achou que ela estava atormentando a pequena princesa, que sabia que apenas riria e criticaria seu vestido quando se encontrassem. Mas a garota também entendia por quê, pois não conhecia etiqueta alguma e se sentia como uma casca vazia de princesa. A empregada disse a ela para não pensar assim, afirmando que estava ali por ela e prometeu preparar Aerys para a festa do chá. Ciana estava prestes a contar tudo à princesa e correu para pegar alguns livros. Mas a menina estava completamente perdida. Iris não conseguia entender como uma empregada comum sabia de tudo isso, então Ciana explicou que era a empregada pessoal da princesa. Até agora, Ciana achava que a garota não queria aprender, mas ela precisava saber pelo menos as maneiras básicas à mesa. Era necessário, ou ela não duraria um dia no Palácio Imperial. Ciana começou dizendo: você não pode tomar o chá até que o anfitrião dê um gole. Além disso, você deve tomar o chá em silêncio. E assim que tomar um gole, deve colocar a xícara de volta no pires. E isso também não deveria fazer barulho. A princesa Aerys achou tudo isso muito complicado. Ainda assim, ela tentou, e para sua surpresa, conseguiu. A empregada imediatamente a elogiou. Em seguida, a garota praticou agradecer por um chá delicioso, e recebeu outro elogio de sua professora. Ciana estava empolgada porque a garota estava prestando atenção e fazendo tudo perfeitamente. Ela aprendia rápido. Para animá-la ainda mais, a empregada começou a chamar a princesa de gênio, o que ela adorou. Diferente dos nobres que amam bajulação, a família real precisa ser arrogante ou será pisoteada. Enquanto isso, o imperador apareceu sem ser convidado e imediatamente notou que sua irmã estava tomando chá de forma diferente agora. Sua majestade podia ver que as maneiras de Aerys também haviam mudado. Então, ele olhou para a empregada e soube que ela estava por trás disso. Ciana esperava que o príncipe herdeiro não notasse nada, e se sentiu um pouco inquieta por ele ter percebido.